Noites sombrias, onde o luto é a lei. Ele lutava por justiça, mas a dor não se esconde. Fala pessoal, bem-vindo de volta ao meu canal. Hoje vamos mergulhar em mais um capítulo do meu segundo livro, Fragmento Soturno. É o capítulo de hoje do meu livro chamado Noites Sombrias. Por que estou fazendo resumos do meu próprio livro? Vocês se perguntam. Ora, ninguém mais hoje em dia lê livros e só lê mensagem de internet e site de notícias. Então, para o povo preguiçoso que não curte ler minha história, taquei o dane-se e comecei a fazer o resumo do meu livro, porque sim. Agora vamos lá. A noite era longa e fria, interrompida apenas pelo som distante das sirenes. Guaraná, ainda ofegante e com o coração acelerado, observava o cenário caótico na sala de estar da sua casa, da casa de sua amiga, onde uma festa de aniversário havia terminado de forma trágica por causa dos assaltantes. O que deveria ser uma comemoração se transformou em um pesadelo, com a invasão de criminosos armados. O chão estava manchado de sangue e o peso da arma nas mãos de Guaraná parecia simbolizar a perda de sua inocência. Ela parecia estar com trauma. Ela não conseguia tirar da mente a imagem de Johnny com o cano da pistola encostado em sua própria cabeça, e não ligava para isso. No calor do momento, Guaraná o confrontou, furiosa e confusa, mas foi Johnny que, no final, pôs um fim à noite de terror. Após o intenso confronto, um policial se aproximou pedindo que ela contasse o que aconteceu. Exausta, Guaraná descreveu a invasão, mas sentiu que no fim das contas quem realmente agiu foi o Johnny. Ela falou se podia registrar a ocorrência em outro bairro e o policial afirmou que sim. Na manhã seguinte, ao chegar à delegacia, ela descobriu que não podia registrar a ocorrência em outro bairro. A frustração a dominou, mas a burocracia da polícia impediu de agir. Saindo da delegacia, Guaraná se sentiu exausta, impotente. As memórias da noite anterior ainda assombravam, enquanto ela corria atrasada para o trabalho como garçonete no bairro do Meia. Enquanto isso, na casa de Kimberly, o despertador soou. Ela se levantou, vestindo seu uniforme escolar e ajustando o casaco preto que parecia desbotado, refletindo suas esperanças. Kimberly chegou ao ponto de ônibus. Sua ansiedade aumentava a cada ônibus que passava sem parar. Finalmente, um ônibus lotado parou e ela entrou aliviada. Na escola, o ambiente logo se transformou em um campo de batalha emocional. Kimberly enfrentou provocações e humilhações de colegas. Após ser empurrada e chamada de maluca, ela se retirou para o banheiro, onde as lágrimas escorriam pelo seu rosto. Na cabana na floresta da Tijuca, Johnny lidava com um tumulto emocional após um ato violento. O ambiente que deveria ter sido um refúgio agora se viu como um lembrete de suas escolhas ruins, especialmente a cena em que matou um funcionário do mercado, que era o gerente. Em um restaurante, Guaraná, como garçonete determinada, enfrentou comentários inapropriados de um grupo de homens. Com firmeza, ela os confrontou, transformando a situação desconfortável em um momento de empoderamento. Mas sem forçar a barra do feminismo, beleza, galera? Após lidar com os homens, sua amiga Maria Roberta chegou, compartilhando que sua casa havia sido assaltada. Guaraná se prontificou a ajudá-la, mostrando que apesar das dificuldades, sempre havia espaço para a bondade, e deu um outro uniforme dela para sua amiga Maria Roberta. Enquanto isso, Kimberly retornava para sua casa, sentindo-se aprisionada em um ambiente sufocante. Após uma intensa discussão com sua mãe, ela decidiu ir à cabana de Johnny, buscando um refúgio longe do conflito familiar. Após seu turno, Guaraná dirigiu até a entrada da floresta. E ao sair do carro, notou uma garota com casaco preto caminhando em direção à floresta à noite. Intrigada, Guaraná decidiu segui-la. Dentro da cabana, Johnny estava sobrecarregado pelas notícias de violência. A chegada de Kimberly, visivelmente abalada, interrompeu seu lamento. E ele a confortou, mas a tensão aumentou com a entrada de Guaraná, que confrontou Johnny, acusando de manipular Kimberly. Johnny tentou acalmar a situação, insistindo que não era uma ameaça, e que Kimberly não era sua refém. Kimberly pega uma faca, armada, estava em um dilema entre proteger a si mesmo e confiar em Johnny naquele momento. Mas Johnny, exausto, buscou mostrar que não era o vilão que as notícias pintavam. À medida que a tensão aumentava, Guaraná alertou para Kimberly não confiar em Johnny. Mas Kimberly, preocupada com o destino dele, confiava nele, decidiu ir para casa. Johnny, por sua vez, permaneceu na cabana, ansioso, esperando o pior acontecer. O que será que vai acontecer com Johnny após que a Guaraná foi embora? E a Kimberly? E com isso, nós vamos para o próximo capítulo, pessoal, que se chama Consciência Pesada. É o terceiro capítulo do meu livro. Kimberly acorda, se sentindo sobrecarregada pelos eventos da noite anterior.
Kimberly se levanta, quieta com a máscara roxa que tem no seu quarto. Já que Johnny virou o símbolo de resistência pelo Brasil, máscaras roxas foram fabricadas em massa, mas aquela máscara representa seus medos e inseguranças, mas também a fortalecia. Porém, o peso das últimas horas já a acompanha enquanto ela caminha pela escola. No corredor, Kimberly é assediada por um garoto, mas ao invés de se deixar abalar, ela reage com raiva e firmeza, decidida a não ser maltratada e ser tratada só como um objeto. Enquanto isso, Guaraná está trabalhando no restaurante, tentando distrair sua mente do que aconteceu com Johnny e Kimberly. A preocupação atormenta e o peso emocional se faz presente. Johnny, por sua vez, permanece tenso na cabana, aguardando ansiosamente uma visita, com uma faca e uma foice à vista. Ele se depara com o que pode vir, seja Guaraná, Kimberly, ou uma ameaça desconhecida, como a polícia, pela confissão que a Guaraná pode ter tido. Quando Kimberly finalmente chega à cabana, a interação entre os dois revela um vínculo profundo. Johnny sente a frustração dela e promete que não permitirá que o Cláudio, o garoto que assediou ela, a machuque novamente. Ela decide se trocar na frente dele, vestindo uma saia amarela e meias calças pretas. Essa escolha faz-a sentir mais forte e confiante, e Johnny respeita seu espaço durante a troca. Mas claro, dando aquela espiadinha. Ao vê-la pronta, ele nota a determinação com seus olhos. Juntos, eles se preparam para enfrentar o que vier, sabendo que tem um ao outro para se apoiar em meio ao caos. Naquela noite, Guaraná sai de um bar que também trabalha, cansada, mas decide voltar à cabana de Johnny. Ao chegar, ela encontra Johnny pensativo e Kimberly observando em silêncio tudo o que podia acontecer. Guaraná diz ao Johnny que ainda não contou à polícia onde ele está, mas não confia nele. Johnny é um assassino. Mas Johnny se mantém calmo, enquanto Guaraná revela suas memórias do orfanato, um lugar difícil de esquecer, onde ela cresceu e se cuidou sozinha. A conversa intensifica quando Guaraná questiona Johnny sobre suas mortes. Ele justifica suas ações, mas ela argumenta que matar não resolve o problema. Johnny menciona que matou 2 crianças que maltrataram um cachorro, dizendo que não mereciam viver. Essa revelação provoca surpresa e tensão, especialmente para Kimberly, que não sabia disso. Em um diálogo tenso, Guaraná confronta Johnny sobre suas ações, especialmente o assassinato de um homem que, segundo ela, não merecia morrer, que era o gerente. Johnny revela sua visão distorcida de controle. Guaraná não o vê como um vilão completo, mas precisa de mais tempo para entender sua verdadeira natureza. Ela decide não denunciá-lo, mas deixa claro que ele precisa provar que não é o monstro que todos acreditam que seja. Kimberly, observando tudo, se aproxima de Johnny e revela que confia nele, mas reconhece que ele tem medo de se conectar com os outros. Guaraná pergunta para Kimberly se pode levar ela para casa. Johnny diz para Kimberly ir com a Guaraná, vai com ela, pode ir. Kimberly, refletindo sobre a complexidade de Johnny e a necessidade de tempo para compreender suas ações. Em casa, Kimberly diz para Guaraná dentro do carro que o Johnny não se abre muito, mas é melhor ir com calma. Guaraná, na sua própria casa, se sente sobrecarregada e decide pesquisar mais sobre o passado de Johnny, encontrando informações contraditórias e coisas que não faziam sentido e que deixava confusa. Mas ela estava de mente aberta. Enquanto isso, Johnny lida com sua solidão e o peso de suas escolhas, existindo um vazio emocional profundo, sem esperar por redenção ou mudança. E assim, entre encontros e desencontros, cada personagem lida com suas próprias batalhas, enquanto o destino os leva ao confronto inevitável. Então, gente, esses são os 2 capítulos que eu adaptei hoje, deixando no ar a pergunta: qual será o próximo passo da Guaraná e da Kimberly? O que vai acontecer com o Johnny ficando sempre na cabana? Como essas histórias se entrelaçam ainda mais em meio a uma tempestade? Fique acompanhando aqui, fique ligado para descobrir. Deixe suas opiniões nos comentários, não se esqueça de curtir e se inscrever para mais conteúdo. Eu só estou fazendo esse resumo porque um dia eu espero que tenha um mangá, uma história em quadrinho e finalmente ganhe um anime. É isso que eu estou deixando, tentando manter o meu legado vivo. A única coisa que eu tenho orgulho. Obrigado.